Seja bem-vindo, caro leitor. Ler Antifascista está no seu 7º episódio. Nele iremos abordar o pai do realismo psicológico, que é o maior símbolo da literatura russa, Fyodor Dostoiévski. Pessoal, a gente agradece mais uma vez por mais um episódio, pela presença de vocês, pela contribuição de vocês com esse projeto, que é um projeto muito querido por nós, que nós fazemos com muito prazer. E nós tivemos no penúltimo episódio a vida e obra de Franz Kafka. O último episódio em que falamos de um autor, né? Antes dos Relatos do Mar. E agora nós temos mais um autor, vida e obra, um autor que eu tenho com bastante carinho, bastante esmero. Gostei muito desde o início, quando eu iniciei a leitura, quando eu comecei a entrar nesse mundo de Dostoiévski, incentivada, é claro, por Machado de Assis, por ambos terem a leitura parecida em relação à introspecção psicológica, apesar de o Joaquim Maria Machado de Assis ter, na minha opinião, começado antes de Dostoiévski aqui no Brasil, mas Dostoiévski tinha mais peso, né? Ele tinha mais presença no cenário mundial. E a gente vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre a obra, sobre algumas obras importantes, marcantes. Não há como citar todas as obras aqui, nós vamos citar obras calhamaços dele, vamos citar também livros curtos, que são muito importantes dentro de todo esse contexto da obra de Dostoiévski. Dostoiévski, ele foi o precursor, né, dessa estilística psicológica, né? Ele tinha esses insights psicológicos e a partir deles ele vai desenvolvendo um pensamento sutil, leve, não tão grosseiro em relação às questões psicológicas, embora seja forte. Ele não usa os maneirismos muito superficiais e nem muito grotescos. A obra dele explora bem o inconsciente humano, no sentido de trazer uma leitura, às vezes até filosófica, mas não uma filosofia pura, mas uma filosofia aplicada aos sofrimentos humanos, uma filosofia aplicada a noções cotidianas, e tudo isso está muito atrelado à própria vida do autor, né? A vida da família. Ele era filho de médico, teve uma ótima educação, já escrevia já escrevia anteriormente, né, da sua adolescência, mas esses escritos eram mais poemas, textos mais curtos, que eram vistos pelo seu professor de literatura, que esse professor de literatura, eu não me recordo o nome dele no momento, mas ele era amigo do Gogol. A gente já tem uma relação grande, ele já tem contato com pessoas de grande porte, né, escritores de grande porte, aí no seu processo de conhecimento da literatura. Algo muito importante a ressaltar sobre a vida dele é que a família Dostoiévski, né, não só do Fyodor Dostoiévski, ela foi atravessando muitos dilemas, né? Os antecessores de Dostoiévski, famílias que tiveram passado de várias mortes dentro da família, violência, e tudo isso chegou ao conhecimento do Dostoiévski e fez parte da sua constituição moral, né? Sua constituição como pessoa, a integralidade da pessoa humana que ele apresenta em toda a obra. Dostoiévski, aos 16 anos aproximadamente, foi para a escola de engenharia e depois que ele saiu da escola de engenharia, ele começou a querer viver da literatura. Então ele traduzia textos e a partir daí ele vivia. Ele vivia pela sua tradução. E só depois que ele foi lançar o seu primeiro livro, apesar dele escrever alguns escritos pequenos, mas o livro mesmo organizado, que ele teve já o início, assim, que é o marco, foi em 1846,
gente pobre, e gente pobre traz uma perspectiva sobre não só a pobreza financeira, né? Não só a pessoa pobre em dinheiro, pobre em posses, mas a pobreza psicológica, né? O não refinamento, o não trabalhamento da mente, das questões internas. E é, ele traz esse contraponto e vai trabalhando sobre o que seria mais relevante ou não relevante na vida de uma pessoa. Muito importante falar de Dostoiévski, tendo em vista o tempo que nós estamos vivendo, né? Um autor russo. E no ano passado, 2021, foram vendidas mais de 3.000 cópias de Crime e Castigo. Então, estamos tendo um crescimento exponencial do conhecimento de Dostoiévski pelo mundo e aqui no Brasil, principalmente. Apesar de não ser uma literatura fácil, uma literatura mais difícil, sim, porque é uma literatura mais reflexiva, introspectiva, há sim muitas semelhanças, né? Alguns estudiosos sobre Dostoiévski dizem que uma das questões para o brasileiro gostar de ler Dostoiévski, a questão das similaridades do jeito russo com o jeito brasileiro, que se diz questão à extensão do território russo e a extensão do território brasileiro, país com território extenso e em que as políticas públicas, em que a administração política não ganha todos os cidadãos não são assistidos. A partir daí, os cidadãos vivem na miséria e, por viver na miséria, são mais suscetíveis a vícios, à falência financeira decorrente desses próprios vícios, a jogos de loteria. E esse seria o jeitinho russo, né? O jeitinho brasileiro também, cidadãos que se eh, cidadãos que se refinam, que trabalham mais essas questões de miséria e que também buscam essas formas de enriquecimento rápido que no final das contas só os empobrece mais. E a gente tem um exemplo disso no Jogador, um livro que Dostoiévski escreveu que trata de um personagem que fala justamente sobre isso. E o Gabriel, ele vai falar mais um pouco sobre o jogador. O jogador, ele trata sobre um tema muito familiar a Fyodor Dostoiévski, porque existe vários relatos que o próprio autor ele foi bastante viciado na roleta, assim como ganhou, perdeu muito e muito dinheiro. E por essa razão, de quase forma biográfica, por muitas dívidas, ele foi de forma indireta forçado pelo seu próprio editor, que exigiu dele, se ele não criasse um novo romance em 30 dias, ele passaria aos royalties que ele ganhava por cada livro, romance que ele publicava, não iria partir mais para ele a grande parcela, seria destinado para o próprio editor e seria assim por exemplo, dentro de 20 anos. Um, um tempo pré-estipulado e, claro, não seria nada vantajoso. Por essa razão, Dostoiévski, na sua sábia e grande inspiração para criar novas obras com personagens intrínsecos que revelam não apenas as mazelas, mas também o vício da mente humana e como que a psicologia mescla com o jogo, como o próprio romance ressalta no seu título, o Jogador. Em especial, a narrativa em primeira pessoa é contada a partir do ponto de vista de Alexei, um preceptor contratado por um decadente general russo. O cenário tem um nome no mínimo curioso: Rolentemburgo, um balneário que representa a síntese da jogatina, um paraíso para os que têm sorte, um inferno para que têm azar. É claro, é como, por exemplo, está se indagando agora, mas como que esse cenário? Imagina umas Las Vegas decadente, só que do século XIX na Rússia. Esse é o cenário que o autor ele trabalha e aborda no livro. E é muito interessante como que ele também aborda alguns aspectos, não apenas sobre o vício, a loteria, como a dualidade da pessoa que pode ganhar muito dinheiro,
saldar suas próprias dívidas, não apenas suas, como de outros familiares, que é quase basicamente isso que não apenas isso, mas nessa linha que a narrativa segue, que muitos conhecemos, temos em algum parente na família, que geralmente é aquele tio desconhecido ou avô, que é viciado em algum joguinho, pode ser bilhetinho que sempre compra e acredita que vai ganhar, mas que ele não é um vício que a pessoa tem e desenvolve, que geralmente é jogo do bicho, até hoje tem, partindo do nosso território, Brasil. É uma coisa que trabalha não apenas a mente humana, mas é um problema mesmo, é quase tipo um vício em drogas, mas claro, não tão grave. Além disso, outro aspecto fundamental da obra que ele aborda é a falência, é como que a pessoa, a inspiração dele de ganhar muito, mas tudo que ele consegue adquirir vai embora por conta de decorrência ou erros em apostar no dado X, dado Y, jogar no próprio poker, achar que tem uma full house, mas não tem, e assim vai. É vários aspectos intrínsecos que montam e mostram como que um autor de calhamaços, que geralmente não é a tendência, mas você pode observar como é a grandeza desse autor, que ele consegue criar uma obra-prima, grandes romances calhamaços, que você não é tedioso, a narrativa te prende, ao mesmo tempo que ele consegue criar romances curtos, você consegue ler em um dia, no máximo dois, e a narrativa te prende no mesmo modelo. É muito interessante mostrar essa dualidade. E além dessa obra, é fundamental apresentar para vocês outra que é considerada outra obra-prima e também é muito mais biográfica do que é a primeira que eu citei para vocês, que é o Memorial da Casa dos Mortos, que ela foi constituída pela própria experiência do autor, quando ele passou alguns anos preso num presídio situado na Sibéria, Casa dos Mortos, na qual ele foi condenado por questões políticas apenas, não cometeu um crime, é claro, isso era considerado um delito naquele período, e por essa razão sua pena foi convertida, e esse é outra curiosidade que cativa a atenção dos leitores em questão, porque quase que um dos maiores autores do século XIX perderia a vida por um motivo banal e não teria criado suas grandes obras posteriores, que o próprio Nicolau II Czar, né, melhor dizendo, o condenou ao fuzilamento e já nas últimos minutos que iria se concretizar aquele ato, chegou uma pessoa informando que teria mudado a pena. Dessa forma, foi transferido para lá, para esse presídio. A partir de então, o livro nos apresenta, é como quase um diário na forma de romance. Ele mostra muito mais as nuances psicológicas, desafios da pessoa, porque pensa, você passou a vida toda livre, agora está do outro lado do mundo, da própria Rússia, melhor dizendo, porque para os que não conhecem, Sibéria é um local isólido, quase não tem nada lá de vida, é basicamente por isso que até no século XX, posterior, os ditadores jogavam pessoas para esse fim mesmo, de fins políticos, para tentar a pessoa, se não morresse, fosse esquecida, porque é um local muito inóspito por lá. E além disso, outro fato muito interessante do autor é como que ele trabalha, não basicamente, mas de forma mais frequente, que é mostrada na obra, por intermédio de inúmeros diálogos com outras pessoas que estiveram lá com ele. Ele, por exemplo, ele mostra ele conversando com uma pessoa que é considerado um grande homicida da época, matou várias pessoas. Ele mostra como que é a condição humana, o que pode, sei lá, ele tenta mostrar teorias que poderiam,
claro, naquele lugar que ele está inserido. Como que várias pessoas naquele mesmo conluio, elas conseguem se socializar, entende? Ter aquela mesma visão de mundo que elas jamais seriam. E claro, de forma indireta, mas bem indireta, na tentativa de quebrar paradigmas que as pessoas ainda até hoje detêm de pessoas que cumpriram pena e depois saem. E outro fato muito relevante sobre esse livro em questão é como que, claro, na minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, mas eu contextualizo ainda mais pelo contexto histórico e do ano que ele foi lançado, da sua própria experiência, que eu considerei esse um marco na vida do próprio autor, que a partir desse momento, dentro de, por exemplo, de 20 anos, ele cria sua obra mais emblemática e que o transformou em autor reconhecido em nível mundial, que é o Crime e Castigo, que a Samara vai falar melhor posteriormente. Mas não apenas essa obra, mas es- é, especificamente sobre a visão da mente humana, que claro, como iniciamos no podcast, comentando, esse autor russo é considerado o psicólogo do século. Ele é um autor que consegue mostrar as nuances, não apenas da mente humana, mas da condição do homem. Imagina você preso com várias pessoas que fizeram coisas tão brutais, outras tão banais, e estão lá convivendo com você dividindo cela. E por essa razão eu digo e confio minha teoria literária. Que a partir dessa experiência aos dois emblemática e aterrorizante, que ele passou e sobreviveu por isso, ele usou como isso para incluir em vários grandes clássicos dele. Muito interessante todo esse aparato do Gabriel sobre o jogador. Inclusive, um livro biográfico sobre Dostoiévski, escrito por Virgil Toness, inclusive o Gabriel me deu de presente. Ele diz que ali que sobre a obra do jogador, ele teve que contar para a noiva que o jogador fez sucesso, mas os direitos não eram dele, não ia receber nada. Ele tinha escrito para pagar uma dívida e que ele também já tinha vendido os direitos de Crime e Castigo por um preço bem baixo. E aí no futuro eles vão se organizar e ela vai acabar ajudando nas edições, nas publicações. E Dostoiévski, sim, é um precursor dos ensaios psicológicos às questões do inconsciente humano, né? Então, o sofrimento que causa redenção, o sofrimento redentivo, a maldade que está no homem, as pulsões, desejo de suicídio, violência, e a partir disso traz uma visão filosófica, mas não a filosofia pura, ali aplicada, aquela coisa que para muitos é maçante, mas é um pensamento sutil, refinado sobre essas questões, um sentido mais logo filosófico, né? O sentido da filosofia dentro dessa introspecção do personagem nos seus próprios dilemas. É como os psicanalistas adoram muito falar sobre Dostoiévski, né? É como se o ser humano que entrasse no seu inconsciente, subconsciente não saísse mais. Então, a partir do momento que se tem a consciência do subconsciente, se trabalha nele, não é possível mais voltar ao estado inicial. E falando um pouco desse final do que o Gabriel falou sobre as obras pós-prisão dele, ele tem uma frase muito interessante, que seria que a dor e o sofrimento são inevitáveis para uma grande inteligência e um coração profundo. Isso ele traz dentro de Crime e Castigo. E é possível falar também sobre os sofrimentos que ele teve com a perda dos pais aí durante a adolescência, em que isso foi algo muito forte para ele, porque no momento em que ele estava ali no colégio, principalmente na escola de engenharia,
Ele foi sempre um rapaz, um jovem muito estudioso, muito compenetrado. Quando ele recebe a notícia da morte do pai, ele tem uma crise epilética. Então, ele traz o sofrimento. Ele foi uma pessoa que sofreu e, a partir disso, produziu bastante. Então, é, ele teve contato nos estudos dele com os grandes, né? Então, o professor dele, acho que de literatura, com quem ele aprendeu sobre isso, era um amigo grande, Gogol, e ele também teve contato com os demais escritores ali da época, é, e do sentido da morte, né, da perda afetiva, ele era muito apegado à mãe, então ele escreveu em 1834, né, sobre a perda da mãe, ele sentia muita falta. E isso foi quase 10 anos antes de escrever Gente Pobre, né, que foi o que iniciou, assim, o livro que iniciou, assim, a sua jornada na literatura. Ele escreveu assim, em 1834, Mãezinha querida, fui invadida por uma desolação terrível quando você nos deixou, e agora quando penso em você, mamãezinha, fico arrasada com tristeza tão grande que não há capacidade de se dissipar. Então essa dor que ele sentia, ela foi mais tarde sendo transferida, expurgada na escrita. Então ele teve contato com romances históricos, né? E as narrativas realísticas da época também. Leu muito Dickens, leu Shakespeare, leu os poemas de Goethe também. E aí a gente tem a questão dele sobre não ser tão superficial, né? E não se pode deixar de falar sobre o professor dele, né? Que é o Nikolai Ivanovich. Seria um amigo pessoal de Van Gogh e fazer com que ele tivesse grandes inspirações literárias, né? E também falou um pouco sobre os versos que ele escrevia e incentivou bastante a escrita dele já nessa época. E a gente fala um pouco sobre a questão psicológica, né? Sobre esse aproveitamento que os psicanalistas fazem sobre Dostoiévski, porque há uma grande confusão. Um exemplo é em Crime e Castigo, que há um personagem que é avesso à moralidade religiosa. E aí alguns querem colocar Dostoiévski como um homem amargo, essencialmente sofredor e revoltado com a religião, mas pelo contrário. Dostoiévski ainda nos seus tempos de mocidade, ele era um rapaz muito aplicado, ele carregava os evangelhos, lia mais sobre a Bíblia mesmo, e já nessa época ele já era considerado um jovem que além de se dedicar a essas questões, ele já era um jovem que ficava mais sozinho, que buscava passar o seu tempo refletindo, que não era muito apegado a companhias, muito devasso. É... Então há essa diferença, né? Porque muito se fala quando de Dostoiévski já vem a visão pessimista e ateísta, mas não, quando se traz a biografia, você vai pesquisar mais a fundo, não necessariamente o que estava ali no livro Crime e Castigo, no personagem principal, não queria dizer que aquele era o pensamento total da vida de Dostoiévski, mesmo que ele possa ter passado por algumas desilusões em relação à sua fé, ter duvidado em alguns momentos, mas não. Ele foi dentro da escola de engenharia militar, um rapaz, além de muito dedicado aos seus estudos naturais lá, racionais, ele também era muito dedicado a questões religiosas, um homem bastante religioso, que se foi formado durante a sua maturidade, né, o seu processo de maturidade. E
Em Crime e Castigo também a gente pode ver um processo de maturidade, né? Porque de Crime e Castigo para o primeiro passaram 20 anos. E dentro desse contexto se passou a prisão. Prisão, mais 2 obras muito introspectivas sobre o sentido do sofrimento e da redenção, né? O sentimento de culpa do ser humano e o processo de redenção. Mesmo que o crime que ele foi acusado não tenha sido um crime que merecesse tanto massacre, ele traz esse pensamento redentivo do ser humano, né? Entre o erro, o sentimento de culpa, o sentimento de reconhecimento e a absolvição. Só que dentro do Crime e Castigo, ele já traz um personagem que é avesso a questões. O personagem de Crime e Castigo que é avesso a questões morais. Então ele traz uma queda da igreja, do pensamento de igreja, né? O pensamento da época é o pensamento cristão ortodoxo, que traz o ser humano como a pessoa que deve lapidar os seus dons, lapidar o seu caráter. Então, dentro da obra, a gente tem uma questão, traga uma questão psicológica, né, introspectiva, sobre a justiça, né, que é o ser humano que corrompe o sentido de justiça. Ele acha que ser justo é ele tomar decisões drásticas sobre algo. Então, ele legisla sobre o, as situações à sua volta, se acha o juiz e deve aplicar punições às pessoas. É isso que vai acontecer com o personagem dentro do enredo, que ele comete um crime muito bárbaro, né? Ele comete mais de um crime durante o livro. E um deles é um crime bem forte, né? Em que ele abre a cabeça de uma pessoa com um machado por simplesmente achar que aquela pessoa tinha que ser punida e que ele poderia usar o dinheiro daquela pessoa para outras coisas. Então, a gente tem essa inversão, né? O que o ser humano faz, né? Quando ele tira de um sentimento de correção, ele se tira de uma visão em que ele deve ser corrigido constantemente, né? Que as pulsões desse ser humano, devem ser regradas. Então, essa pessoa sem religião, ela não vai ter crença, então a estrutura moral dela vai ser ou muito baixa ou vai ser totalmente negativa. Então, o personagem mesmo assim ele vai desejar ser castigado, mas a partir desse próprio castigo ele vai querer alcançar a redenção. E dentro desse sentimento de justiça há a vingança, né? A vingança por conta de sentimentos dentro da vida da pessoa. Então é aquela clássica clássica história de alguém que teve uma infância muito difícil e a partir disso ele vai transferir a visão da mãe que não tratou bem para uma senhora dentro da obra, que ele vai desejar no ato de vingança transferir e matar. Então, o personagem sente o tempo todo um desejo pela própria justiça, né? Então, o tema central é isso. O tema central seria o assassinato, né? Por conta dessa inversão do sentimento de justiça. E dentro da obra, que se é mais criticado por alguns e muito apreciado por outros, ele nasce ali um herói pícaro, que a gente chama de anti-herói. Brasil e algumas obras é chamado de herói pícaro, que são as pessoas que cometem esse tipo de grave pecado, de grave violência, mas mesmo assim ela não é tida como uma pessoa totalmente depreciável dentro da história, mas uma pessoa em que a humanidade é colocada nela.
Então há o sentimento de empatia, no personagem, mesmo que esse personagem seja um personagem cheio de conflitos internos e conflitos internos absurdamente levados para o lado absurdo, levados para o lado errático, levados pelo ato da impulsividade. Então, dentro da obra Crime e Castigo, ele vai trazer vários personagens ricos e ao longo dessa narrativa, o personagem principal, que é o Raskolnikov, não sei se essa seria a pronúncia certa no russo. Então, durante toda a história, o personagem é esse mesmo que comete o assassinato e, e que vai querer ter uma redenção dentro do livro, dentro da história. Então, sentimento de culpa e redenção. Ele comete o crime mesmo que ele esteja dissociado da religião, da moralidade. O Raskolnikov, ele fica desesperado, ele se sente delirante de acordo com aquilo que ele fez. E ele mesmo tem um sonho antes, né? Sonhos que trazem delírios. E esses delírios do personagem, no momento em que ele está ali internado, o Raskolnikov possui uns delírios, onde esses delírios trazem uma situação hipotética, em que havia uns micro-organismos ou vírus que faziam com que as pessoas acreditassem que elas fossem as detentoras da verdade. E aí, por que isso é importante? Porque foi o que aconteceu com o personagem. Ele teve esse sonho, mas lá na frente ele vai se achar o dono da verdade e o próprio juiz. O próprio juiz do comportamento de outra pessoa, e por isso ele deve punir essa pessoa com a morte. E como forma de redenção, ele pega o dinheiro que ele roubou, que ele vai roubar dessa pessoa e distribuir para poder fazer o bem a outras pessoas. Então ele é uma pessoa que vai estar com a moral deslocada, no sentido de que ele se apresenta como dono de si, né? Mas mesmo assim, a culpa e o remorso não vão sair, elas vão continuar. Isso que é muito interessante, porque aí é um aspecto totalmente psicológico, né? Que fez com que Dostoiévski fosse bastante elogiado ou não elogiado, mas que fez com que o livro tivesse bastante repercussão, porque havia um período ali que a ciência estava em constante crescimento. Então, a ciência, esses pensamentos de neurociências, de estudo do inconsciente, eles estavam a todo vapor. E ali o início dos estudos psicanalíticos. Então, dentro da obra, há um ambiente de estudo de questões psicológicas. Então, essa novela russa é uma novela muito rica, porque você pode estar ouvindo essa história e estar se lembrando de vários outros enredos parecidos com esse. Então, é aí que está um dos livros, né, em que a pessoa pode achar que Dostoiévski está vivendo um momento de ateísmo. Não, mas não. Esse momento, ao meu ver, na minha interpretação, é um momento em que ele está criticando o distanciamento da pessoa da ortodoxia dela, entendeu? Da ortodoxia da fé ou dos sentimentos de moralismo. Então, no momento em que a pessoa diz, eu não tenho moralidade, não tenho religião, então para mim não existe pecado, não existe erro. Mas é a culpa? A culpa, ela continua no ser humano. O sentimento de que em algum momento ela vai desejar mesmo a punição pelos seus erros, aquela autocobrança. Então, a pessoa que não se livrará do seu subconsciente. E aí nós temos a maldade humana e essas pulsões fortes, né? Porque o personagem vai se ver refém e escravo desse seu sentimento. E Crime e Castigo foi um livro que, apesar de ter dado uma repercussão, uma fama grande para Dostoiévski, talvez não tenha sido um livro que trouxe muito retorno financeiro, justamente por causa
das dívidas que ele acabou contraindo ao longo da vida. E aí, por causa disso, ele acabava desejando mesmo vender os direitos das obras a preços muito baixos. E tem outra frase muito interessante em Crime e Castigo, né? Que tudo está nas mãos de um homem e em algum momento ele vai escapar, deixar que essas coisas escapem por covardia, falta de desejo de lutar, né? Então, a exposição da mente do personagem, dos personagens, é muito importante durante toda a obra. E aí a gente tem o crescimento da psicanálise a partir disso. E depois do 1866, que foi escrita a obra, depois a gente vai ter ali outros autores desvendando o panorama psicológico, né? E a partir daí outros vão se inspirar e vão continuar a fazer e trabalhar sobre isso, simultaneamente ou não. E a gente tem alguns outros livros menores também que vão tratar dessa introspecção psicológica dentro da obra de Dostoiévski. Crime e Castigo talvez seja um dos mais marcantes, mas ele também não deixou de falar tão bem sobre isso, de escrever tão bem sobre isso. E durante a vida de Dostoiévski ele teve algumas ajudas, né, na questão das publicações dele. No sentido em que a obra avançava, né, que a obra de Dostoiévski avançava, e ele continuava a escrever, se sentia mais entusiasmado a escrever. Ele teve a distribuição dos livros dele posteriormente, né? Sua esposa o ajudou, continuou trabalhando enquanto ele escrevia, ela, mais um empregado, fazia o despacho dos livros, eles tinham uma distribuidora e ele continuou escrevendo. E a partir daí a gente tem outras obras, né? Humilhados e Ofendidos, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e O Diário de um Escritor. Algumas obras dele não foram traduzidas, nem tudo se tem traduzido de Dostoiévski no Brasil, mas o que temos, às vezes, são trazidos em até um valor mais alto para algumas editoras. A editora 34, a editora Marie Claire, a gente tem outras editoras com preço menor, mas a tradução, às vezes, é uma tradução que vem do francês, e aí já se perde a nuance russa mesmo, que você traduz aí e perde um pouco do significado, né, da obra em si. Dentro dentro da obra de Dostoiévski, nós temos uma semelhança com alguns autores brasileiros que eu falei mais no início, mas aí eu esqueci de citar um que seria São Bernardo, que teria o personagem de Paulo Honório e sua esposa Madalena. E a gente tem um sentido mesmo um pouco parecido com Dom Casmurro, mas aí dentro a gente tem esse próprio sentimento de culpa do personagem por ele estar sendo punido por atos que ele fez no passado ou pelo comportamento dele de estar transferindo seus anseios, né, as suas dificuldades de lidar com algo para outras pessoas. Então, dentro da obra de Dostoiévski, a gente tem essa possibilidade de fazer a relação com outros autores. Então, a gente também tem o Duplo, que foi é um livro um pouco menor, não chega a ser um calhamaço, mas é um livro que traz a questão filosófica em Dostoiévski, mesmo uma filosofia não muito aplicada, é uma filosofia mais intensa, né? Trazida pela experimentação do ser humano, na sua dor, no seu sofrimento, nos seus impulsos, na sua melancolia. E
a partir daí, ele mostra a sua influência dos filósofos existencialistas, tais como Nietzsche e outros, né? E a gente tem que trazer também outros artistas que foram inspirados, que se inspiraram em Dostoiévski para fazer um pouco das suas obras, tanto sentido de vida, aquele autor que sofreu, mas não necessariamente ele traz o personagem sendo ele, mas um personagem que teve um refinamento através do seu sofrimento. O Gabriel vai falar um pouco de algumas obras, tanto da literatura mundial ou brasileira, que tem relação, que beberam em Dostoiévski. A análise completa que a Samara fez, a principal referência que eu conheço em literatura russa é ela, né? Mas como ela comentou, né? As principais referências que beberam da água da literatura russa para criar, que claro, não que partilham o mesmo aborda o realismo na literatura, como dentre elas Metamorfose do Franz Kafka, O Processo do mesmo autor, Mister Dolores da Virginia Woolf. Até a gente pode fazer até adaptações para Clarice Lispector em algumas mudanças, né, respectivas, que elas têm uma linha narrativa, né, a Clarice Lispector, como, por exemplo, O Amor Segundo GH, além dela, O Lobo da Steppe, de Idemian, de Hermann Hesse, o grande autor alemão, A Náusea, de Jean-Paul Sartre, O Homem Duplicado, do Saramago, e não apenas esses foram extraídos, serviram, se inspiraram no grande autor do século XIX, mas como ele mesmo se inspirou e se influenciou em outras grandes obras, outros autores clássicos e lendários contemporâneos a ele, como, por exemplo, é a primeira que até a Samara comentou e a gente divagou durante o nosso episódio, especialmente como a maior influência nos trabalhos que a gente pode observar no Dostoiévski foi a pessoa, o símbolo de Cristo, tal como contado pela Bíblia, e através da interpretação ortodoxa. Como muitos, como a Samara comentou, julgam que ele pode ser ateu ou agnóstico, não, ele é basicamente o contrário. Ele nunca deixou de ser cristão e teve intenso contato com o texto bíblico na prisão, onde apenas esse texto era permitido. Comentando um de seus textos, afirmou o que ele queria dizer era a impossibilidade de viver sem Cristo. Porque muitos, ainda mais da doutrina cristã, dialogam que caso você viva sem Cristo, o mal cairá sobre você. E por essa razão ele comentou tal frase. Além do mais, muitas de suas obras contêm reflexões sobre o cristianismo, inclusive apologia, como é o caso do Idiota, o tipo cristão perfeito, o mito do grande inquisidor, em Os Irmãos Karamazov, entre outros. Além dessa grande obra, querendo ou não, uma grande referência, a própria Bíblia é referência para grandes autores, na grande maioria das vezes. Victor Hugo, o outro autor francês, ele se inspirou, mas especificamente no livro O Último Dia de um Condenado à Morte, onde ele relata, e claro, o autor é contra essa penalidade máxima, e de forma intrínseca ele permitiu e se inspirou por uma possível descrição realista do autor por conta da mente, de como é a mente de uma pessoa que está condenada a uma penalidade tão alta. Além disso, ele já ainda jovem, porque como a Samara comentou, retornando um pouco no tempo, ele durante o seu período estudantil não era muito extrovertido, ele era um pouco mais introvertido. Além dos estudos, ele não tinha um grupo grande de amigos e por essa razão ele dedicava mais à leitura e já à tentativa de escrita do que posteriormente seria o seu romance ou ideias para o romance. Ele teve também contato com o que é considerado um marco da literatura alemã, Fred Schiller,
que ele entrou em contato por intermédio de seu pai, que apresentou Os Bandoleiros, que é a principal obra desse autor. E interessante que a Dostoiévski, especialmente esses autores do século XIX, tanto nacionais quanto internacionais, o mais relevante de suas vidas, não apenas relevante, mas para ser acrescentado no seu LinkedIn literário, que eles não apenas escreveram obras, mas o mais surpreendente é que eles traduziram outros grandes clássicos. Por exemplo, o próprio Dostoiévski traduziu essa obra que eu comentei, Os Bandoleiros. Ele auxiliou, junto com seu irmão, a traduzir uma parte dessa obra. Além dessa, Balzac, que ainda mais literatura realista, como ele inspirou a água para os por grandes autores do século XX, até Camus provavelmente deve ter lido Dostoiévski e se inspirado para criar o clássico estrangeiro, que é uma obra bem realista e aborda temas que o Dostoiévski já antecipou no século XIX. E além dessas, o outro grande que ele também é contemporâneo dele, mas a principal divergência entre os dois, não apenas no aspecto político, mas literário, é que um é considerado o psicólogo, psicólogo da Rússia, enquanto o outro é considerado o historiador, que é o Tolstói, autor do Guerra e Paz e Ana Karenina. Além desse que ele considera o grande porque debateu e conta do próprio diário de um escritor dele, das e as dualidades que eles viveram por dificuldade financeira e condições que não apenas um poderia, com o próprio. Ele até brincava no livro que ele escreveu chamado Diário de um Escritor, as dualidades que ele deveria enfrentar, enquanto o autor do Guerra e Paz poderia escrever tranquilamente e com tempo hábil para criar, fazer mais aperfeiçoamento de sua obra, enquanto ele precisava escrever por dinheiro, porque como a Samara comentou melhor, ele tinha muitas dívidas e por essa razão, para saldar, ele tinha que fazer trabalhos rápidos e sabe que se tu entrega rápido, mesmo com qualidade, você poderia, com um tempo maior, ter feito com melhor, é, ter atribuído fatos, aspectos, personagem ou contar a história de uma forma diversa do que você contou. E como co- comentamos ao longo do podcast, ele conheceu um dos maiores autores da literatura russa, o próprio Nikolai Gogol. É citado, não, ele não apenas conheceu, mas também, claro, é uma forma de homenagem para grandes autores. O citou diversas vezes em O Idiota, sendo um de seus personagens. O Podkoleossin, modelo para o personagem tipo de Dostoiévski, de mesmo nome. E como tema, como comentamos, ele criou uma própria ideologia determinista, basicamente da mente humana e condição não como debatemos ao longo esse episódio em especial, a mente que, não apenas a mente, mas a condição da banalidade do homem. E como podemos ver em outros autores que provavelmente não digo se inspiraram, mas beberam uma água intrínseca que o Fyodor Dostoiévski jorrou do pequeno rio para o mar, um oceano, e outros autores usufruíram dela, que é bem é, quase não, não difícil não incluir esse autor, que é o Conrad, que ele é o autor que escreveu Corações das Trevas, que é um romance bem pesado, denso, e também aborda alguns aspectos psicológicos sobre a mente humana, mas claro, mais voltado para questões políticas. Ao contrário do autor russo, que é considerado um clássico,
E além das nossas anotações e referências psicológicas, s- saiba que nosso episódio já, infelizmente está no fim. Tantas informações, porque se formos citar criteriosamente cada obra, seria um episódio quase de 50 horas, porque são muitas escritos. E outros também que infelizmente não é tão conhecido, mas ele demonstra grande habilidade na escrita, são os contos. Caso você tenha oportunidade de ir em sebo, conseguir conto no próprio na Amazon, tenha contato com os contos de Dostoiévski, que eles são fortes e mostram impacto em narrativas curtas, como o conto exige daquela estilo de texto. Além disso, deixarei abaixo um conto, um conto que eu elaborei, inspirado no próprio, uma outra grande obra do autor, que ele se inspirou em provavelmente literatura francesa para criar, O Eterno Marido, que infelizmente não está no episódio, mas é um clássico que o autor elabora sobre um tema abordado inúmeras vezes na literatura mundial e brasileira, que é sobre o traição e pular cerca, com o próprio Dom Casmurro aborda tal temática, Madame Bovary, do francês. Além disso, eu gostaria apenas de agradecer cada um que escutou o nosso episódio até aqui. Tenha um ótimo dia. Não esqueça de compartilhar com os amigos para quem curte e desconhece essa literatura e quais aspectos. Porque muito quando comenta literatura russa, pensa que é uma escola literária. Não, não é escola. É uma clara literatura daquele respectivo país. E como esse próprio período que é considerada a era dourada da literatura. Muitos consideram como a máxima, não é claro, né? É impossível qualificar qual é boa e ruim e quantificar um escritor do século XIX, XVIII, é impossível tu conseguir qualificar. Alguns têm uns atributos que são fortes, outros depende muito do seu ponto de vista literário. Caso você goste mais do realismo, você vai adorar Dostoiévski, mas se você não gostar, você vai mais para a parte ficcional da literatura russa. E além disso, é só isso que eu gostaria de falar para todos. Que Deus os abençoe e até o próximo episódio. E não se esqueça que eu deixarei abaixo todos os livros que é, citamos ao longo do episódio. E estará abaixo para você adquirir em nossa plataforma da Amazon. E é só isso que eu gostaria de falar. Até a próxima.